Preparação da semana de uma forma que você nunca viu, utilizando fundamentos, análise técnica, tempos gráficos e skin the game total. Por muito tempo, eu fiz as minhas preparações da semana, observando apenas o invest, os indicadores para a semana, as notícias e as minhas marcações no gráfico. Só que eu entendi que só isso não é suficiente para performar no mercado. Eu preciso ter ferramentas robustas que me auxiliam nas minhas tomadas de decisões, me mostram o caminho para onde o mercado deve ir, baseado em fundamentos, análise fundamentalista, dados econômicos, probabilidade. E é isso que eu vou te mostrar hoje aqui, dentro da plataforma da Nexo, a nossa preparação de mercado baseada em fundamentos, em sentimento de mercado, em análise técnica e indicadores. Tudo isso direto para o Skin the Game, para você se preparar durante a semana e, durante a semana, fazer suas operações com mais clareza, mais objetividade e sabendo por que você está operando. Bora comigo que eu vou te mostrar. Primeira coisa que a gente faz, a nossa ferramenta de radar de mercado é uma ferramenta exclusiva e desenvolvida pela Nexo Trader. A gente une 6 indicadores fundamentalistas que traz um score no final para a gente entender o que está mais forte e mais fraco para a semana. As duas primeiras ferramentas são os índices de 6 e 36 meses. O que é o índice? O índice é uma ferramenta que a gente tira lá dos contratos. Os contratos são as posições dos big players. Os institucionais, a gente consegue avaliar quantos contratos eles estão abertos na Bolsa de CME de Chicago, no mercado futuro. Eles são comprados ou vendidos em determinado ativo. E o índice é como se fosse um RSI. Tem exaustão no número de contratos em abertos, tanto para comprados ou para vendidos. Um exemplo, claro, a gente está aqui no dólar americano, né? Os grandes especuladores, que é quem a gente segue, os big players, eles estão vendidos em 3.451 contratos nessa semana. Sempre que ele chegou nessa região aqui, em novembro, e no ano passado inteiro, o mercado chegou nessa região e começou a reverter. Sempre que os big players chegam perto dos 3.400 contratos vendidos, é um ponto que começa a ficar crítico e eles começam a recomprar os contratos. E o que acontece? O dólar se valoriza. O índice 6 e 36 meses é uma ferramenta que calcula isso, como se fosse uma exaustão de preço, só que para os contratos em abertos, dentro da Bolsa de Chicago. Então a gente utiliza essa ferramenta aqui dentro do radar de mercado. Ela tem uma pontuação e auxilia no score final. A gente tem também o diferencial de juros. O que é o diferencial de juros? Forex é juros. Lei de oferta e demanda. Quem paga mais, leva mais. Só que a gente tem um caso que aconteceu desde o dia da libertação, o dia do tarifaço do Trump. Esse diferencial de juros ele está descorrelacionado com os ativos de moedas. Por quê? Porque o Trump falou muita coisa, taxou muitos países e está descorrelacionado. Então a nossa equipe observou e a gente está deixando de fora por enquanto. Então, se você observar aqui, todos os diferenciais de juros estão neutros. Porém, logo isso deve voltar a ser correlacionado. A nossa equipe está de olho, a gente está observando e assim que voltar a gente vai trazer de novo para a nossa ferramenta, que ela é muito, muito importante. Outras ferramentas que a gente utiliza, a sazonalidade de 15 e de 30 dias. Por quê? Porque se em determinado período os players estão comprando aquele ativo ou vendendo, a gente quer saber e quer seguir junto com eles. Um exemplo claro é o S&P 500, que no mês de julho, nos últimos 10 anos, subiu todos os últimos 10 anos. De 10 anos, subiu 10 anos, é isso mesmo. Claro que o mercado passado não quer dizer que é garantia de mercado futuro. Porém, a gente opera com probabilidade também, a gente quer seguir nesse caminho. Então a gente dá preferência por operar nesse ativo comprado nesse mês. Essa é a ideia da sazonalidade. Então a gente utiliza 15 dias e 30 dias para trazer nossas métricas aqui também. E por último, a posição institucional, que são os contratos em abertos. Quantos contratos os big players estão comprando ou vendendo em cada ativo. E aí no final vai gerar esse score. A gente tem todas as moedas, as principais moedas, os nossos índices americanos e o ouro como commodity. Aqui no final vai gerar um score. A gente faz a somatória de todos esses parâmetros aqui, que cada um tem uma pontuação diferente, e gera esse score no final. Para essa semana a gente tem
um dólar mais forte, um dólar com 200, um franco suíço com 75, iene japonês com 50, de positivo. A gente tem o mais fraco, NZD, dólar neozelandês, com menos 325. A gente tem uma libra esterlina com menos 200, dólar australiano e euro com menos 100. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai optar por cruzar esses pares. Pegar o ativo mais forte e cruzar com o ativo mais fraco. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso na prática. Vou trazer aqui vocês para o Word para explicar de uma forma mais clara e objetiva. Aqui eu já montei uma planilhinha onde eu tenho todos os ativos por ordem de pontuação, ordem do score que a gente identificou dentro da plataforma, que ela trouxe para a gente baseada nas análises fundamentalistas. A gente tem um dólar com 200, franco suíço com 75, iene japonês 50, dólar canadense menos 50, euro menos 100, AUD menos 100, libra menos 200 e NZD menos 325. O que a gente faz agora? A gente cruza os mais fortes com os mais fracos para operar durante a semana. Um exemplo, dólar com NZD. O ativo para ser operado é o NZD-USD. Então a gente lança aqui NZD-USD. Como eu quero comprar o dólar, eu acredito que ele vai se valorizar e ele está atrás, eu preciso vender o ativo. Vendendo o NZD-USD, eu acredito que o dólar vai se valorizar. Então essa semana eu vou operar somente vendido. Eu faço day trade, eu faço operações curtas, porém eu só vou operar vendido. Se esse gráfico estiver subindo, eu espero o ponto de retorno para fazer reversões. Eu não opero comprado, porque eu opero baseado em fundamentos. Mesma coisa aqui, vamos pegar o iene japonês com 50 e o AUD com menos 100. AUD JPY, a gente cruza os ativos e vende. Aqui eu já fiz, para antecipar o vídeo um pouquinho, eu já cruzei todos os pares. E nessa semana, por um caso atípico, todos os pares deu para venda, né? Mas isso não é comum acontecer, porque pelo cruzamento das moedas, né? Não sou eu que decido os ativos, que vai na frente e atrás. Então, ficou tudo para venda essa semana. Um exemplo, se tivesse dado um dólar forte e um franco suíço fraco, o par seria o USD-CHF, aí a gente estaria comprando. Então, como essa semana todos os ativos fortes eles ficam atrás, né, na nomenclatura do ativo, a gente vai vender todos esses ativos. Eu cruzei os 3 mais fortes, dólar, CHF, JPY, contra os 4 mais fracos, euro, AUD, GBP e NZD. NZD USD, GBP USD, AUD USD, Euro USD, NZD CHF, GBP CHF, AUD CHF, Euro CHF, NZD JPY, GBP JPY, AUD JPY e Euro JPY. Tudo para venda. E aí, o que eu faço? Eu vou lá para o meu TradingView e já faço uma marcaçãozinha aqui, ó, vender, e seleciono todos os ativos que eu vou vender essa semana. Então eu já sei que aqui eu só vou operar vendido. Já está tudo pré-definido o que eu vou fazer. Agora eu vou mostrar para vocês no gráfico como que eu utilizo isso aqui no Skin the Game de verdade. Agora sim, aqui no gráfico, a gente vai mostrar como utilizar os nossos indicadores e como entender na prática como entrar nas nossas operações. A gente está no par AUD JPY, que a gente já pré-definiu pelo nosso radar de mercado, pela nossa preparação da semana. E agora sim, aqui no Skin the Game, a gente vai optar por vender o AUD JPY, baseado em fundamentos. O que a gente identifica já de cara? Ele estava numa acumulação, eu estou no gráfico de 4 horas, ele fez uma perna de alta e lateralizou novamente. Aqui eu identifico que é o quê? Uma região importante, uma região de interesse onde o preço está defendendo. Por quê? Porque o mercado já vem subindo desde abril. Subiu de abril até agora mais de 10 mil pontos. E também quando eu trago o gráfico para trás, é uma região que ele respeitou muito no passado. Então, é uma região muito importante para o nosso gráfico. Ele bateu em 2024 diversas vezes, retestou, subiu, testou, caiu. Quando voltou, testou de novo. Aqui para trás é um ponto importante. Então, a gente sabe que aqui é uma região de interesse dos players. E como é que a gente vai fazer nossas operações no Skin the Game? Eu, Felipe, utilizo os 15 minutos para fazer as nossas operações. A gente identificou que aqui é um ponto de interesse. Como é que a gente consegue unir análise técnica e análise de indicadores da plataforma Nexo? Se a gente vir aqui na aba de
indicadores técnicos, a gente tem todos os ativos, né? As criptos, as commodities, os índices e as moedas já cruzadas. A gente consegue favoritar os ativos preferidos aqui por essas estrelinhas. O meu já está favoritado. E eu tenho aqui Audi JPY. O que a estratégia Nexo funciona? A estratégia Nexo, a gente compra ou vende ativo somente quando comprado mais de 20 score e para venda menos de 20, que quer dizer que a tendência começou a mudar. Por quê? O que são esses indicadores técnicos? A gente uniu um robô, calcula em tempo real 18 indicadores de seguidores de tendência, né? Médias móveis, RSI, entre outros, que traz para a gente o que está, qual é a direção do mercado em 5 tempos gráficos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário e semanal. A gente quer vender o Audi JPY, só que ele está me mostrando que o score ainda está positivo. O que a gente vai esperar? A gente não antecipa movimento aqui, a gente opera baseado em dados. A gente vai esperar isso aqui virar para menos 20. Quando o 15 minutos estiver no venda forte, o compra aqui provavelmente já vai estar num neutro ou virando para uma venda. Isso aqui já vai estar apto para ser vendido, porque o nosso score vai estar negativo. E como a gente quer vender, a gente vai estar sempre procurando por scores negativo. A gente tendo o respaldo da análise fundamentalista dizendo que o ativo deve cair essa semana e os indicadores técnicos mostrando uma força vendedora também, é a onda perfeita que a gente quer surfar. Aí a gente vai para o gráfico e cada um dentro da sua estratégia pode operar da forma que for. Eu, se já tivesse tudo alinhado, Felipe, eu opero cruzamento de médias móveis. A média verde é a média de 9 períodos e a média branca é a média de 20 períodos. Quando a média curta cruza a média longa, eu faço a minha entrada. Aqui foi um exemplo de cruzamento de média em cima de uma região de interesse. Perfeito, lindo, assim que eu gosto de pegar. Só que ainda não estava alinhado com o nosso operacional Nexo, que é unir estratégia de fundamentos com a análise técnica de indicadores. Então eu não peguei essa entrada aqui. Porém, quem quer se antecipar ao mercado poderia ter pego. Cada um consegue montar a sua estratégia, utilizar de acordo com a plataforma. Eu não preciso seguir exatamente a estratégia da Nexo. A Nexo vai te dar uma direção. Ela vai te mostrar exatamente o que operar. Por que operar, baseado e trazendo os fundamentos por detrás. Os nossos robôs de análise de indicadores técnicos vão mostrar a força do gráfico. E aí cada um pode usar o seu setup, a sua estratégia, o seu gatilho de entrada para entrar nas operações. Eu utilizo o cruzamento de médias, mas cada um pode optar para operar de acordo com aquilo que já gosta de fazer, que já vem fazendo e vem dando certo. Então, eu vou ficar de olho nesse ativo aqui. O que eu espero? Eu espero que ele venha refazer um teste aqui em cima e os indicadores técnicos começam a virar para o negativo. E aí no cruzamento da média, eu farei uma venda, esperando que ele venha caindo. O que é tão mágico na nossa ferramenta? A gente consegue alongar as nossas operações só por essa ferramenta de indicadores técnicos. Por quê? Porque a gente vai estar acompanhando aqui. Se os indicadores técnicos começarem a virar por 4 horas, virar por uma venda, depois uma venda forte, perdão que eu mudei aqui. O 4 horas virar por uma venda forte. O diário vai começar a virar por uma venda, depois por um neutro. A gente consegue alongar nossas operações. Por quê? Porque a gente vai estar acompanhando por indicadores que o gráfico, que o iene japonês está se valorizando. Né? A gente vai conseguir ver no gráfico também, mas aqui a gente vai ter respaldo por esses indicadores. Então, se o score estiver aumentando aqui, ficando cada vez mais negativo, a menos 20, menos 25, menos 30, a gente consegue ir alongando a nossa operação e pegar um risco-retorno muito maior. Esse é um dos objetivos dessa ferramenta. É mostrar a direção, trazer para o trader uma ferramenta que auxilie ele na sua direção para operar baseado na direção do mercado, do que os indicadores estão dizendo, e também para alongar a operação, porque ele está mostrando que o iene japonês tende a continuar se valorizando frente a esse par. Esse é um dos objetivos aqui dessa ferramenta. Deixa eu pegar outro par aqui para a gente avaliar também.
Um que já tá com score negativo. Deixa eu ver aqui. GBP/USD, menos 35. Já tá apto para a gente vender porque o score já tá negativo nos indicadores técnicos. GBP/USD. Vamos para 4 horas. E o que a gente identifica? Vem desde janeiro, vem subindo muito, muito forte. Já chegou a subir 16 mil pontos. Fez um topo, deixou uma região de interesse muito forte, que ela rejeitou algumas vezes, caiu. Tá em cima de uma região de interesse, onde no passado tocou uma, voltou, tocou duas, voltou. Quando rompeu, voltou a testar essa região aqui, subiu, travou aqui de novo, subiu, travou de novo e subiu. O que eu entendo aqui? Que essa região é uma região muito importante que os players estão defendendo. Como já subiu bastante, né? Como os nossos indicadores estão dizendo que pode ser uma venda, a análise fundamentalista está trazendo como venda, a gente tem que procurar agora gatilhos de entrada. Onde que seria o ideal? Melhor seria aqui em cima. Se a gente tivesse conseguido entrar aqui em cima, seria uma operação melhor. Porém, como eu já acredito que ele vai cair, mesmo tendo essa região de interesse forte aqui, eu quero surfar todo esse movimento. Eu, Felipe, teria entrado no cruzamento das médias novamente. Aqui a média cruzou, um stop bem curtinho. Dessa vez, a gente teria conseguido pegar esse retorno de 3 vezes. Claro que o mercado passado é muito fácil de analisar. Mas o cruzamento de médias dele funciona muito bem como gatilho de entrada. Se tiver unido análise fundamentalista, que a nossa plataforma Radar de Mercado traz, e os indicadores técnicos também estarem todos alinhados. Por que eu uso o cruzamento de médias? Eu já fiz diversos backtests. Então eu sei que funciona, mas tem que estar tudo alinhado. A força dos indicadores técnicos precisa estar alinhado para a direção que a gente quer. Aí as médias móveis ficam muito, muito assertivas. Então, essa foi o objetivo desse vídeo. Foi trazer para vocês como que eu faço as marcações, o que eu decido operar, porque vocês veem no meu Instagram, toda semana eu falo, eu já sei o que eu vou operar essa semana, eu já sei todos os ativos que eu vou operar e se eu vou operar comprado ou vendido. Então agora vocês sabem exatamente por quê, que é da nossa ferramenta de radar de mercado, a nossa preparação da semana. E aí eu vou para os indicadores técnicos e procuro aqueles que estão com o score melhor para a direção que eu quero. Se é venda, tem que estar com score negativo. E se é compra, com score positivo. E eu vou vender o ativo, o score precisa estar menos 20. Eu vou comprar, o score precisa estar mais 20. Aí segue uma onda perfeita para a gente surfar diversos ativos aqui dentro. Muito obrigado por essa aula. Né? Foi uma aula um pouco diferente, aula de skin the game, de preparar e já mostrar como pode ser aplicado aqui no gráfico. Então, agradeço a presença de cada um. A gente tem... Vamos dar mais um up aqui. A gente tem o nosso diário de trade. Segue... Nosso diário de trading. E é skin the game, é na prática. A gente faz as nossas marcações para a gente saber exatamente o que a gente está performando bem e o que a gente precisa melhorar. Aqui no nosso diário de trade a gente tem a data da operação, todos os ativos que existem, o dia da semana, o time frame que a gente utiliza, a decisão, por que eu entrei. Aqui eu colocaria radar de mercado com spread de mais 200. Sei lá, o dólar com mais 100 e o euro com menos 100, spread de 200. Né? Mais 100 com menos 100. Indicadores técnicos, menos 25. Mais 25 pro dólar. E cruzamento de média curta com média longa. Um exemplo, na decisão para eu saber, depois quando eu olhar no dashboard, eu entender o que eu estou errando e o que eu estou acertando e ter esse parâmetro. Aqui eu colocaria o tempo de duração das minhas operações, o meu alvo em pips, o stop, o resultado final, que nem sempre é o alvo que a gente estipula, é o resultado que a gente alcança. O resultado financeiro, a taxa da corretora, o resultado líquido. Aí aqui a gente deixa se está em aberto ainda, se foi finalizado, se a gente cancelou a operação.
e aí vai gerar esse score no final. Nosso número de operações, nossa taxa de acerto, resultado líquido, melhor operação, pior operação, tempo médio de duração, o melhor ativo que a gente operou, a melhor operação que a gente fez, o melhor dia da semana, a gente consegue ver tudo aqui dentro. Todas as operações marcadinhas e a gente consegue entender para onde o mercado, para onde as nossas operações estão nos levando. Se a gente precisa mudar alguma coisa, se a gente precisa melhorar, adequar, mudar tempo gráfico, mudar operacional. Então tudo aqui dentro a gente consegue ver. A Nex é uma plataforma completa. Nosso objetivo é trazer análise fundamentalista, análise técnica, comunidade, métricas de performance e sentimento de mercado. Então, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, chama no direct. Obrigadão pela presença. Bora pra cima, bora fazer dinheiro.